Olá! Hoje o nosso papo é sobre um conceito fundamental para qualquer sociedade livre: o constitucionalismo. Pensa nele como se fosse o grande manual de regras do poder, sabe? Ele diz como o jogo deve ser jogado e, principalmente, onde estão os limites. Vamos entender juntos como esse verdadeiro escudo nos protege. Bom, para começar, a gente parte de um dilema, uma pergunta que não é nada simples. Pensa comigo. A gente precisa de um Estado forte, certo? Para ter segurança, para ter ordem. Mas e o risco? Como garantir que essa força toda não vai, de repente, se virar contra nós? É um paradoxo, e a solução está em criar limites bem inteligentes. E é exatamente essa busca por limites que define o que é o constitucionalismo. Ele não é só uma teoria, não. É um movimento histórico, político, jurídico, que nasceu justamente dessa necessidade de controlar, de botar freios no poder para proteger a liberdade de todo mundo. Agora, olha que ideia poderosa: a autolimitação. A sacada aqui não é só ter uma força externa controlando o governo. A proposta do constitucionalismo é que o próprio Estado, através de uma lei maior, que é a Constituição, aceite impor limites a si mesmo. É o poder concordando em jogar dentro das quatro linhas. Mas essa ideia de limitar o poder não surgiu ontem, não. Longe disso. Ela tem raízes muito antigas na história. Vamos fazer uma viagem rápida no tempo para ver como essa semente foi plantada e foi crescendo ao longo dos séculos. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa lá na Grécia Antiga, com figuras como Solon, criando leis que valiam para todo mundo e não só para os poderosos. Depois veio Aristóteles com uma ideia que mudou tudo, a de que as leis devem estar acima de quem governa. Aí, séculos depois, o Iluminismo pega essas ideias e as transforma num movimento forte contra o poder absoluto dos reis. E o Iluminismo trouxe duas correntes de pensamento que são a base de tudo. De um lado, o justnaturalismo, que diz que todo mundo já nasce com direitos que governo nenhum pode tirar. Do outro, contratualismo, que defende que o poder do Estado só é legítimo porque a sociedade, num grande acordo, um contrato social, permite. Ou seja, o poder emana do povo. Ok, mas como é que se pega toda essa filosofia e transforma em algo que funciona no dia a dia? É aí que a gente entra na arquitetura do constitucionalismo moderno, a estrutura que de fato constrói e protege a nossa liberdade. Esse projeto todo se apoia em dois pilares essenciais. O primeiro é ter uma lei suprema, a Constituição, que é tipo o manual de instruções do Estado. E o segundo pilar é a garantia dos direitos fundamentais, que cria uma espécie de campo de força em volta de cada pessoa, uma área onde o Estado não pode entrar. E para fazer isso funcionar na prática, a ferramenta veio de Montesquieu. Essa frase dele é genial e resume a ideia da separação de poderes. Quando a gente divide o governo em executivo, legislativo e judiciário, a gente cria um sistema em que um poder fica de olho no outro. Um freia o outro. É a pura engenharia da liberdade. Certo. Vamos sair um pouco da teoria e trazer isso para a nossa realidade. Vamos usar o Brasil como exemplo e dar uma olhada nos fundamentos da nossa República. Eles estão todos lá, definidos logo no primeiro artigo da nossa Constituição de 1988. O primeiro fundamento é a soberania. De forma bem direta, significa que dentro do território brasileiro, quem manda é o Brasil. Nenhuma outra nação, nenhum poder de fora pode vir aqui e ditar as regras. É a base da nossa independência. Em segundo lugar, a cidadania. E isso, gente, é muito mais do que ter um RG. É o direito e a capacidade de cada um de participar da vida do país, seja votando, protestando, se envolvendo, é o que nos torna, de fato, parte do Estado. Agora, talvez o pilar mais importante de todos, a dignidade da pessoa humana. Esse princípio diz que toda a vida tem um valor que não se pode medir. Ele funciona como uma bússola para todas as leis, garantindo que o objetivo final de tudo é sempre uma existência digna para todo mundo. Aqui a gente vê um equilíbrio bem interessante. A Constituição apoia a livre iniciativa, a economia de mercado, só que ela também deixa claro que isso não é um vale-tudo. O valor social do trabalho existe para proteger quem trabalha, colocando limites na busca pelo lucro a qualquer custo. E por último, o pluralismo político. Isso nada mais é do que a garantia de que não existe uma ideologia oficial, um pensamento único. É o respeito pela diversidade de ideias, a liberdade para que diferentes visões políticas possam existir e debater em paz. É a essência da democracia. E para quem está estudando para provas ou concursos, tem aquele macete clássico para não esquecer esses 5 fundamentos, né? É o famoso só se diva plu: soberania, cidadania, dignidade, valores sociais e pluralismo político. Simples, mas ajuda muito a lembrar.
Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é, no fim das contas, por que isso tudo realmente importa na nossa vida? Vamos conectar os pontos e entender o impacto real do constitucionalismo no nosso dia a dia. O ponto central é este. A Constituição não é só um livro de leis complicado para advogados. Ela é o nosso escudo. É a garantia de que o poder não vai agir por puro capricho, de que vivemos sob o império da lei e não da vontade de uma pessoa ou de um grupo. E a gente encerra com uma reflexão. Se a Constituição é o nosso escudo, ele não se defende sozinho. Um escudo precisa de alguém para segurá-lo, né? Ele depende de uma cidadania ativa, informada, para ser respeitado e fortalecido. Então, a pergunta que fica é: como, no nosso dia a dia, cada um de nós pode ajudar a garantir que esse escudo permaneça sempre forte?